Segundo, também a visão da diversidade da abordagem dos temas, porque a complexidade que a gente vive é muito grande. Mas eu queria, nesses questionamentos, levantamentos de ideias, como disse a Ana, que a gente quer apresentar aqui, antes de abordar o problema da bancada, levantar algumas questões que dizem respeito à esquerda. Primeiro, é bom, né, Patrícia, que a gente possa estar frequentemente em contato com vocês para as cobranças, porque nós que estamos num espaço conservador, complexo, como é o Congresso Nacional e o Parlamento, nós temos que estar com os olhos para as ruas, mas nós temos dinâmicas que às vezes não são uma ação absolutamente igual ao que vocês têm nas ruas. Às vezes o resultado da nossa ação parlamentar precisa ir para além da denúncia que vocês sempre colocam, para além de demarcar campos. Por isso que intensificar essa relação de nós parlamentares com vocês é fundamental. Dar um voto lá, se de repente vocês ficam indignados de ser votados com o nosso voto. Por isso que essa construção é uma dinâmica, cada um de nós tem um espaço concreto nessa imensa tarefa de mudar a sociedade. Eu queria levantar 2 pontos. Em primeiro lugar, que nós devemos partir da ideia de que há necessidade de reafirmar o papel questionador e transformador da esquerda no mundo. Hoje o debate não existe esquerda, direita, isso é coisa superada, isso não tem sentido nesse mundo globalizado. Eu gostaria de partir dessa ideia de que é necessário reafirmar o papel questionador e transformador da esquerda. A segunda questão é que nós, da esquerda, temos que compreender o que nos divide e o que nos unifica para que possamos ter um papel efetivamente transformador. Digo isso porque tem 3 questões que podem nos dividir e podem nos unificar. Primeira questão, projeto estratégico. O que a gente quer no futuro? Alguns de nós lutam pelo socialismo. Nós, eu particularmente, tenho essa visão de defesa de um projeto de sociedade socialista. Tem alguns de nós da esquerda que dizem, não, o possível, o projeto em torno do qual vou lutar é melhorar o capitalismo. Porque acabar com o capitalismo não existe possibilidade mais, o muro caiu. Então esse é o segundo aspecto que pode nos dividir ou nos unificar. E o terceiro, que este é complicado, é a compreensão de que a esquerda sozinha não consegue fazer modificações transformadoras como a gente gostaria de ser. Isso nos divide porque a gente sempre debate, nós não podemos ampliar, fazer alianças com outras forças do centro, não. Então são questões que, na lógica que a gente tem que fazer, que é a lógica, a esquerda tem um papel questionador e transformador, na lógica de que é preciso unificar a esquerda e que o que divide o que pode somar a esquerda é a visão estratégica que cada um tem, é a necessidade de a compreensão de que a esquerda só não dá, e mais uma coisa, que a esquerda precisa de democracia para sobreviver no seu ideário. Quanto menos liberdade, mais possibilidades a esquerda tem de ser transformadora. O segundo aspecto que eu queria também dizer antes de entrar no processo lá. Hoje, no momento hoje, isso que nós estamos fazendo, que o Marlon nos provocou, é o momento de nós explicitarmos nossas incertezas para construir nossas certezas futuras. Explicitarmos nossas incertezas, nossas dúvidas táticas, como é que a gente vai agir agora, deixar claro, botar tudo para fora, para tentar
construir uma certeza futura, uma certeza estratégica. Falo isso porque eu me lembro, e o Patrus gosta muito dele, o Guimarães Rosa, o Riobaldo, era um personagem muito questionador. Tem algumas frases que ele diz, mas é e não é, o senhor acha e não acha, tudo é e não é. Aí ele dizia, mas o que tu acha do que acha, Laripe? Era um personagem. Aí ele dizia, não, que não é isso, que da vida, vagada em si, no resumo. Então o personagem, ele é essencialmente questionador das suas incertezas. E era através desse questionamento das incertezas que ele construía seus caminhos e suas alternativas. Lembro disso porque nós não temos certeza de nada hoje, neste momento. Por isso que o segundo ponto que eu considero fundamental para a gente analisar esse momento é alterar nossas normas de convívio e nossa linguagem com a sociedade. O que eu digo alterar as nossas normas de convívio? É superar a intolerância no trato do debate que nós temos entre nós. A esquerda tem, a gente brincava aqui até nos grupos de WhatsApp, uma intolerância com as diferenças. E hoje nós vivemos um momento tão grave, tão dramático para a sociedade brasileira, para a democracia, para a liberdade, para a causa social, que a intolerância tem que ser enterrada. Não é possível, nós não nos aproximaremos e não cresceremos se a gente continuar com essa prática da intolerância entre nós. E da linguagem. Eu digo, olha, eu posso dizer, eu estava num debate, eu posso dizer que o meu partido é o que tem a melhor política, mais justa, mais certa. Não. É um partido que tem uma política a qual eu me identifiquei com ela. É apenas isso. Outras pessoas vão ter outros partidos dos quais eles vão ter identidade. Por isso que é fundamental para nós além da tolerância, a linguagem com a sociedade. Falo para vocês, eu fui para o carnaval, e no carnaval agora eu andei com aquele arquinho fora Temer. E eu sou política, e fiquei lá e andei. E não houve nenhum tipo de provocação, só teve não foi nem provocação. O cara que foi gravar comigo disse, ô Jô, estava pulando lá todo mundo está no mundo, e ele gravando disse, olha, em 2018 o Jô é Bolsonaro. Eu disse, Deus me livre, pelo amor de Deus, eu sou Lula. Aí ele disse, olha, é aqui, eu sou Bolsonaro e ela Lula. Então, viva a democracia. Quer dizer, esse processo da gente tentar construir para fazer uma demarcação muito mais problemática do que do gesto da agressão. Eu queria só 2 pontos ainda sobre, primeiro, o momento que a gente está vivendo. O Patrus vai se dedicar a ele, mas o mundo, nós estamos vivendo uma tendência gravíssima ao crescimento da direita no mundo, a instabilidade do sistema mundial e a consolidação de uma multipolarização no mundo é parte do processo que a gente está vivendo. O Trump não é apenas o Trump é também repercutido agora na França com lamentavelmente uma mulher da outra direita, a filha do Le Pen, que é também Le Pen. Então esse é um momento tão grave que, com a hegemonia da mídia por parte deste setor, o problema do nosso diálogo, da disputa das ideias, dos corações e mentes é necessário. Também nesse momento, o professor Guilherme Melo, ele disse, não é suficiente resistir ao projeto liberal. A gente tinha que apresentar algum projeto para ganhar os corações e mentes. Não adianta a gente só denunciar. Não sei, nós continuamos denunciando o Temer, mas não basta isso. Nós temos que apresentar uma proposta alternativa. Por isso que eu iria para os problemas da ação parlamentar, que precisam
tem algumas características. Primeiro, a nossa ação parlamentar é de denúncia dos ataques à nação, à democracia, aos direitos sociais. Isso daí nós não temos nem dúvida sobre o que a gente tem que fazer quanto denúncia. Segundo, a gente tem que ampliar para além da esquerda, que votou contra o impeachment, para resistir aos golpes. Nós estamos agora com um requerimento de urgência sobre o projeto de venda das terras brasileiras a pessoas e empresas estrangeiras, que você pode até vender até 100 mil hectares em determinados territórios, perdendo completamente o controle e a soberania que nós temos. Está na pauta com requerimento de urgência que a gente está tentando aí, nesse aspecto. As Forças Armadas estão até por dentro tentando fazer pressão, mas esse é um dos aspectos que a gente tem que ter. Na reforma da Previdência, nós estamos conseguindo, e isso o Patrus vai colocar mais, sair para além da esquerda, algumas figuras que possam votar com a gente. É tão dramático, tão dramática a ameaça que representa o projeto de reformas deles, que nós temos que efetivamente ganhar algumas outras pessoas. Terceiro aspecto, é algo que a gente tem que compreender. É preciso conquistar espaços democráticos no Congresso Nacional, no Parlamento. Apesar da complexidade, da hegemonia do pensamento e da representação conservadora, o Parlamento ainda é um espaço que o Patrus pode chegar lá e ser escutado por alguns setores, que eu posso chegar lá e ser escutado por alguns setores. Então, valorizar o papel do parlamento é fundamental. Mas brigar, porque hoje está proibido do povo ir para lá. E nós estamos vendo perfeitamente como está difícil a presença da população, da sociedade, naquele parlamento que deveria ser a casa do povo, né? Um quarto aspecto, eu acho que a gente deve ter algo que às vezes a gente não percebe. A gente tem que contribuir para desconstruir a base do governo Temer. Isso daí, agora mesmo, num dos debates, além da reforma da Previdência que a gente está conseguindo, em toda a área da bancada da bala, que em determinados momentos tem posições em confronto absoluto com a gente, significativamente eles se incorporam à resistência à reforma da Previdência. São contradições que a gente às vezes tem que enfrentar. Como é que a gente divide o lado de lá? E daqui, sem dúvida nenhuma, a coisa mais importante, que é o que nos interessa aqui no debate, que é como intensificar a articulação da esquerda. A esquerda, isso nós temos sempre, essa discussão não é um partido só, não é o maior partido. A esquerda é um conjunto de partidos, de articulações, que tem que estar com um grau de unidade na ação e na dinâmica lá, que pode assegurar ou não vitórias, porque são manobras táticas, são obstruções, que às vezes, se nós não estivermos somados, nós não vamos alcançar. O máximo que a gente chegou é 108 votos, né? É por aí. Esse é um voto o não campo de Temer, a gente já chegou no máximo a isso. Às vezes divide, dependendo do tema, chegar a 121, mas é raríssimo. Nós somos um quinto. Nunca mais conseguimos ter a votação que nós tivemos no impeachment. Em todas essas áreas nós estamos isso. É dentro desse quadro que se situa, evidentemente, a ação da esquerda, e aí eu quero dizer que nós temos falhas nisso. Às vezes, por exemplo, para fazer uma obstrução, no dia que ia se instalar a comissão de Previdência, que era necessário o Arnaldo Faria de Sá fazer um tipo de questionamento que pudesse anular as indicações da composição, parte do nosso campo foi fazer uma obstrução.
olha, hoje a gente vai falar mal do governo Temer. Só que a gente precisava, naquele momento, fazer uma manobra que a mesa nos respondesse, que nós tivéssemos espaço para questionar um processo que se daria na instalação da comissão especial. Cito esses exemplos para dizer, concluindo aí, depois a gente debate, que no campo do Congresso Nacional é fundamental que vocês tenham uma relação próxima, que nós tenhamos os olhos voltados para as ruas, porque as ruas são o único espaço em que pode impor algum nível de derrota para o governo Temer. As pessoas que estão lá e que algumas não estão apoiando inteiramente a proposta da reforma da Previdência, porque tem um reflexo das ruas. E nós estávamos dizendo, construindo ontem com a Associação Mineira do Ministério Público, a pressão tem que ser, não só lá em Brasília, a pressão tem que ser em Nanuque, em Guardamor, em Chiador, nos municípios onde os parlamentares são votados e que de repente um padre na missa lá diz: vamos pedir ao deputado tal que respeite a nossa decisão e que vote contra a reforma da Previdência. Aí sim, vai ter um nível de participação maior. Mas uma questão que vai estar na ordem do dia, na pauta, é como ficará a redução de danos. Estou falando abertamente, um questionamento que nós vamos colocar para vocês. Nós devemos apenas marcar posição ou nós temos que tentar encontrar caminhos que levem à diminuição das perdas que o povo vai ter nesse momento. Termino aqui dizendo que a bancada feminina e o movimento de mulheres hoje está sofrendo as piores derrotas. Acaba de perder, através da medida provisória, a Secretaria da Mulher, que vem como um instrumento, desde o governo Lula, no patamar mais elevado, mas no governo Sarney, como uma expressão da política pública. Nós estamos perdendo o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, não só porque tem a bancada, parte de setores evangélicos que querem complicar lá, para botar algo que não tem nada a ver, tratar de aborto, que o fundo não trata, mas pior, o governo Temer fez um substitutivo para transformar o fundo que era para o enfrentamento à violência contra a mulher como sendo o único recurso de políticas públicas para as mulheres. Existia um orçamento e a gente estava criando um fundo. Então nós estamos acumulando derrotas significativas do ponto de vista civilizatório e humano. Nós não temos nem dúvida do que nós sofremos em relação à atitude machista, mas também atitude racista, mas também, sobretudo, a atitude homofóbica, que hoje vira uma obsessão que eles têm em relação a essas questões, e acho que é um momento em que cada vez mais vocês têm que estar com um vínculo maior com esta bancada. A bancada que é a bancada da esquerda, que busca sintonizar-se com as necessidades transformadoras de ruas, mas que estão no pior momento lá, sem espaços regimentais, inclusive, que nos possibilitem uma ação maior. Muita gente pede: olha, mas vocês não divulgam, vocês não falam sobre isso. Nós falamos, a mídia é que não dá espaço para repercutir toda a resistência que nós temos. Mas parabéns pela iniciativa, e só queria dizer que é muito bom estar com o Patrus, porque esse cara já teve lá no Ministério, esse negócio tudinho, aparentemente poder meio coisa, mas é um cara muito vinculado ao chão, à terra, e eu acho que isso é muito bom para a gente.